Então que o nosso clamor chegue ao Senhor a favor dessa nação. Declaremos que ela não é a nação da corrupção, não é a nação do oba-oba, ela não é a nação do futebol, não é a nação do carnaval, ela é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. E precisamos orar para que isso se cumpra todos os dias, porque assim teremos uma nação melhor, um país melhor, leis melhores, mais justas, mais favoráveis. Teremos um Estado menos pesado nas costas das pessoas, um Estado que valoriza a família, não tenta destruí-la, não tenta dominar os nossos filhos como ativistas, mas que respeitam o direito de cada cidadão criar os seus filhos, né, diante do que acham, né, do que tem como certo. Então precisamos orar, porque, como eu disse, se eles impuserem grandes impostos, grandes encargos, se eles quiserem dizer que você não pode mais circular na rua, que você não pode mais comprar carro, eles fazem. E a grande prova disso nós já temos. A China já é assim. Então, se eles falarem que você não vai viajar, você não vai viajar. Se eles falarem que você não vai comprar, você não vai comprar. Então, não chegou assim da noite para o dia. Então, para que esse país não aconteça isso, nós precisamos orar. Amém? Tiago, capítulo 3. Não é Timóteo não, é Tiago. Aleluia. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Está escrito o seguinte: de uma mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, sai de uma fonte, do mesmo manancial, da mesma fonte, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem de vocês é sábio e tem entendimento? Mostre isso pelo seu bom trato às pessoas, com as suas boas obras, com as suas obras de mansidão e sabedoria diante do povo. Amém? Então a palavra está dizendo para nós que não podemos servir dois senhores, que ou somos de Deus ou não somos de Deus. E se não somos de Deus, caímos na mão do diabo ou andamos pela força do nosso próprio braço. E de qualquer forma, isso é destruição para as nossas vidas. Então nós temos que nos posicionar e nos declarar de que lado estamos. A palavra de Deus diz que não existe meio termo. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você é santo ou não é consagrado a Deus. Ou você está comigo ou é meu inimigo. Ou é sim ou é não. Não, talvez eu vou pensar, isso já é uma decisão. A indecisão é uma decisão de não fazer parte, de não tomar partido, de não tomar posicionamento. E nós não somos indecisos. Nós precisamos ter uma fé. É a firme convicção. É a certeza, não é a dúvida, não é a incerteza. Não é o será, depende, não é. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei a quem eu sirvo, quem é o meu Senhor. E eu declaro isso com as minhas obras, com a minha postura. Então a Bíblia está dizendo aqui, em Mateus 7,18, vai continuar nos dizendo lá, que não pode a árvore boa dar frutos maus. Ou a árvore ruim dar bons frutos. E a Bíblia continua dizendo que pelos frutos nós conhecemos que árvore que é. Então as pessoas precisam conhecer de que árvore nós somos através dos nossos frutos. E não podem ser coisas boas e coisas ruins. Já ouvimos tanto testemunho de coisas tão tristes assim. A pessoa fazia um erro ou um pecado e ainda carregava a Bíblia, falava de Deus. Como assim? É porque o coração está enganado, o coração está cego. Então ele fala de uma palavra que ele não entende, que ele não vive, que não está dentro dele, é só da boca para fora, sepulcros caiados. Não podemos ser assim. Palavras vazias não preenchem coração.
É coração cheio que dão palavras com resultado, palavras com poder, palavras com autoridade. As pessoas não precisam ouvir as nossas palavras, elas precisam ver as nossas palavras. Porque pregamos, anunciamos o Cristo, mostramos a realidade, a fé, a virtude através da nossa postura cristã, dos nossos atos. Eu não me misturo, eu não caminho na roda de encarnecedores, eu não rio de piadinhas maldosas, eu não fico rindo de videozinhos de pessoas sem dente, da miséria alheia, da pobreza, da desgraça alheia. Isso não pode alegrar o meu coração, isso não pode arrancar sorriso de mim. Então esses videozinhos de TikTok, um sacaneando o outro, fazendo mal, o outro prejudicando, fazendo gracinhas, isso não pode causar sorriso em nós. Nosso coração precisa se entristecer com a pobreza espiritual dessas pessoas que se vendem e se rebaixam ao ponto de fazer isso. Porque se o nosso coração rir disso, está brotando água doce e água salgada. Então não é de Deus. Muitas pessoas têm misturado o Evangelho e nós não podemos misturar. Nós precisamos brilhar e destacar para que a glória de Deus seja vista. Então os nossos frutos precisam se destacar. Para que as nossas boas obras precisam ser reconhecidas, para que as pessoas vejam, isso é crente, isso tem virtude. Hoje está difícil você saber quem que é crente. A pessoa fala que é crente, mas anda de qualquer jeito, age de qualquer jeito. O fruto dela não convém com o cristianismo. Muitos falam de uma palavra, pregam um Cristo, que as pessoas falam, mas que Jesus é esse que fala de amor e paz e vocês não vivem? Que Jesus é esse que fala de união e vocês estão divididos? Que povo é esse dividido? O povo dividido não tem força, não tem poder. Agora, quando estamos unidos, somos fortes. Quando unimos em oração, ligamos no céu em concordância, e se torna realidade na vida da igreja. Então nós, como minha esposa disse, se tiver um crente cheio do Espírito Santo num país tomado pela corrupção, e ele começar a orar, Deus muda uma nação. Porque não surgiam, na história não mostra, nunca surgiu 10 avivalistas. Já tivemos mais de 10 avivalistas. Mas todo avivamento começou a partir de uma pessoa, para mostrar para nós que não é número, não é quantidade, é fé, é virtude, é decisão, é posicionamento, é atitude que Deus honra, que Deus usa. Sodoma e Gomorra foi destruída, não foi pelo excesso de pecadores, de pecado que existia lá, foi pela falta de gente para orar a favor daqueles, para que houvesse conversão, arrependimento. A falta do justo, do reto, que prega o caminho, é que traz o declínio. Então nós precisamos orar, interceder, agir, mover o mundo sobrenatural a favor da igreja, do cristianismo, da nossa família, da nossa casa. Então a nossa posição como cristão faz toda a diferença. Muitas pessoas, infelizmente, andam dizendo, acusando, colocando Deus como criador do mal. Mas a Bíblia mostra para nós, acaso pode sair água doce da fonte amarga, da água doce e salgada ao mesmo tempo? Infelizmente nós, como falhos humanos, costumamos fazer isso. De manhã fala da glória de Deus, de tarde está amaldiçoando alguém, fofocando de alguém. Falhos humanos, precisamos nos arrepender e mudar a nossa postura, porque isso não pode ser visto. Não seja assim dentre vós. Nós precisamos refrear a nossa língua, dominar a nossa postura, para que o fruto do Espírito seja visto, não o fruto da carne. Somos carne, mas não podemos deixá-la dominar, reinar. Então muitos colocam Deus como criador do mal, mas na hora de fazer as suas vontades, elas destacam o livre-arbítrio. Mas são incapazes de perceber que com esse mesmo arbítrio, que eu sou livre, eu decido o que eu faço da minha vida, as pessoas usam isso para fazer o mal. Elas também podem escolher servir a Deus ou não. Qualquer um de nós que mudar de atitude, quiser mudar de caminho, voltar ou retroceder, qualquer um que está afastado, quiser mudar, pode, porque é livre. Muitos retrocedem para o castigo, muitos fazem o mal e são castigados. Uns sabendo, outros não sabendo, mas são livres para escolher que caminho querem seguir. Então não adianta querer acusar Deus. Pode acusar Deus de ter dado o livre-arbítrio das pessoas fazerem escolhas, de não ter criado servos, escravos, aprisionados, mas criado seres livres para escolherem o bem e o bom, escolherem Deus, escolherem o caminho da luz.
Então nós precisamos caminhar assim. Então muitos vivem jogando nas costas, na conta de Deus, as mazelas, os pecados, as maldades feitas com o livre-arbítrio de muitos homens, que com a sua liberdade escolhem prejudicar, escolhem castigar, escolhem punir. Então muitos querem, alguns até querem que Deus castigue esses homens. Por que Deus não impediu que eles fizessem o mal? Por que Deus não castigou eles antes deles fazerem? Por que Deus não impediu que eles fizessem? Muitos queriam que Deus fizesse assim. Mas com a mesma mente acham pesado a lei de Cristo, que fala que se eu desejar com os meus olhos eu já pequei. Que se eu desejar o mal eu já sou homicida. Se eu desejar a morte de alguém, a palavra fala que eu já sou homicida. Eu só não matei fisicamente, mas espiritualmente eu falei, matei. Muitos acham pesado isso, mas querem que Deus castigue a pessoa e peça a ela de fazer algo. Infelizmente, Deus deixa até a última hora. Deus não pode condenar alguém fisicamente porque ela só pensou. Então acaba que enquanto ela não fizer, ainda há tempo de arrependimento, de mudança, e só a partir de quando ela faz, que ela pode ser castigada e punida. Porque não é a vontade de Deus nem castigar nem punir. A vontade é que a pessoa pare, pense e não faça. Então muitos estão com 2 pesos, 2 medidas. Mas infelizmente o livre-arbítrio na nossa mão é como uma arma. A tecnologia e tudo que temos é como uma arma. Uma arma ela pode ser usada para matar, para ferir, para roubar. Mas ela pode ser usada para defender, para proteger, para impor respeito, ordem e decência. Mas isso vai depender das mãos que seguram essa arma. Muitos seguram essa espada e ferem pessoas com essa espada. Uma espada de amor, de justiça, de bondade, mas ferem. Muitos usam as palavras, outros usam outro tipo de arma. Mas tem palavra que mata mais do que uma arma física. Porque uma arma física ela só é capaz de matar o corpo físico. Agora, uma palavra, ela mata sonhos, ela mata gerações, ela mata alma. Uma alma destruída e que cai num suicídio, morreu ali com ela uma geração. Parou-se, acabou-se, não tem mais, não houve filhos, não houve sequência. Morreu. Às vezes por causa de uma palavra maldita de alguém que deu. E que às vezes tinha a responsabilidade de cuidar. Então, mazelas dos homens. Mas depende da mão de quem segura. Porque as palavras bem colocadas, elas podem salvar uma vida prestes a um suicídio. Se dá uma palavra, aquela pessoa desiste, ela segue um outro caminho. Palavra bem dada, ela pode curar uma alma. E proteger, mudar o destino de uma geração. Porque quando uma pessoa se arrepende, ela muda a geração. E ensina essa geração no caminho, essa geração caminha. Ensina o teu filho, pois no caminho que deve andar, e mais tarde não se desviará dele. Então, quando o nosso posicionamento ele é certo diante de Deus, a diferença acontece. Então, se todos observassem, se todos seguissem as leis de Deus, não haveria mal na terra. Deus não criou o mal. O mal é a ausência de Deus. É a falta de Deus que é mal. Estar sem Deus é péssimo. É a destruição. É estar sem vida. É estar sem amor. É estar sem justiça. É estar sem paz. É estar sem alegria. Então a ausência de Deus é o mal. Quando nos distanciamos dele, é o mal. Porque a essência de Deus é amor, é paz, é justiça. O fruto de ter Deus é o seu Espírito. O fruto do Espírito de Deus é bondade, longanimidade, mansidão, esperança. Então não tem como sair coisa ruim disso. Olha que espírito maravilhoso. O fruto dessa árvore não pode ser ruim. Não tem como ser ruim. Não tem como sair nada ruim de Deus. Mas sai coisas livres para seguir escolher o caminho que quer continuar seguindo. Se com Deus, se agindo igual a Deus ou se não. O homem nasceu em Deus. Perfeito. Mas ele se corrompeu no caminho. Ele se distanciou no caminho. O anjo criado que hoje não é anjo mais e perturba a todos, ele não foi criado ruim, ele não foi criado mal, mas ele escolheu se levantar contra, ele se afastou, ele se distanciou, ele quis o lugar
E no ele fazer isso, ele perdeu Deus, ele se distanciou, ele se levantou contra Deus, e isso é mal. E o mal tomou conta, continuou tomando conta. Então nós temos que tomar cuidado para que o mal não encontre espaço no nosso coração. Então não tem como sair nada ruim de Deus, mas tem como algo que saiu de Deus se transformar ruim, se não vigiar. Aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Guarde o que tem, para que não seja roubado. Vigie, pois o diabo está ao redor. Então assim, o fruto do mal está nos homens, né? Mas e a essência desse fruto do mal que está nos homens, que foi comido, a essência do mal é a desobediência ao que Deus mandou. A desobediência ao bom, ao bem, ao certo, ao amor, à justiça. A desobediência, o afastar, é a essência do mal. Não praticar os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, como já dizemos, não é para privar, é para proteger. A lei de Deus é para proteger a pessoa para que ela não faça mal, e proteger o outro para que não sofra o mal. Como eu disse, se os homens obedecessem, estava bom. Então a desobediência ao que Deus mandou praticar, Deus mandou criar o bem, Deus não mandou praticar o mal. Desde o início a palavra manda fazer o bem. Então Deus não mandou praticar o mal, mas o homem acaba infelizmente escolhendo o mais fácil, o menos trabalhoso, e isso já é mal, porque já é uma preguiça, já é um sinal de maldade. E esse caminho é ruim quando começa a ser seguido, porque um abismo começa a chamar outro abismo. Então quando o homem não faz o que Deus mandou, ele está destruindo, ele está buscando, ele já está fazendo algo ruim, porque o que Deus mandou para a gente é o melhor para nós. Ele está mandando a gente para um caminho que é melhor para nós. Então se a gente desvia desse caminho, nós estamos gerando mal sobre as nossas vidas. E começa por aí, por isso que Tiago 4,17 vai dizendo que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. Ele já distanciou de Deus, porque Deus manda fazer o bem a todos, até os inimigos. Depois Jesus veio falar, até os inimigos é para fazer o bem, não é para fazer o mal. A ninguém paga mal com mal, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Gálatas vai dizer. Mas as pessoas querem ser protegidas do mal e vivem fazendo mal para os outros, desejando o mal, vivem uma fofoca, é fazer o mal a alguém, é denegrir alguém, é usar de malícia para poder prejudicar alguém, é entregar, é dar continuidade a algo ruim que está sendo feito. Por isso que ela deve acabar, morrer na gente. Então muitos querem ser protegidos, mas como é que ser protegido? Fazendo a ruindade, fazendo o mal, estão atraindo para a volta, para cima de si, a mesma maldade que pregam. E quando fazemos o bem, a nossa recompensa é o bem. Quando fazemos o mal, a recompensa é o mal. O que segue aquele que faz o mal, é o mal. O mal segue. O que segue aquele que está fazendo o bem, é o bem. Mas muitos fazem o mal, porque a pessoa não concorda comigo, não aceita o que eu falo. Nós vemos até isso, infelizmente até na justiça, porque lá é reflexo dos homens. Não concordou com o que eu votei, com o que eu aprovei, com o que eu fiz. Quer castigar, quer punir, quer prender quem questionou as suas intenções. Então o homem tem esse problema dentro dele que precisa ser corrigido. Só conseguimos corrigir quando entendemos o que Cristo falou, servo de todos, e começamos a preocupar com o próximo, servir. Mas o diabo vive tentando roubar e destruir, matar tudo aquilo que agrada a Deus. Então ele tenta destruir tudo aquilo que ele consegue tocar, tudo aquilo que é parecido com Deus. Então ele trabalha para tentar destruir dentro de nós a alegria que temos de servir, de fazer o bem. E por isso a Bíblia manda a gente tomar cuidado, para que o nosso amor não se esfrie com a maldade dos nossos próximos, com a maldade daqueles a quem nós cuidamos, servimos, para que essa maldade não encontre espaço no nosso coração e não cresça. Para que isso não faça, a ruindade desse povo, as mazelas desse povo, não leve a gente a cometer as mesmas mazelas, porque não somos desse povo, não somos dessa terra, a nossa pátria não é aqui, o nosso povo não é esse, o nosso Deus é outro, o nosso lugar é outro. Fomos separados, santificados, justificados
Precisamos seguir nesse caminho. Mas o diabo tenta destruir a nossa paz, o nosso amor, a nossa bondade e usa de muitas pessoas à nossa volta. E nós precisamos tomar cuidado com isso, para que a imagem e semelhança de Deus de amor não seja destruída em nós e venhamos desejar o mal, fazer maldade ou ter um coração ruim. Então não podemos aceitar que isso nos toque. Mas o diabo ele só consegue tocar, ele só consegue agir na vida daquele que dá brecha. Nós estamos protegidos em Deus. Enquanto estamos debaixo da tua lei, do teu mandamento, a cerca nos protege. Mas quando desviamos, afastamos dessa proteção, o mal está ao redor e pode pegar. Então muitas pessoas acabam sendo tocadas porque estão desprotegidas, e é nisso que o mal consegue espaço. O diabo não consegue fazer nada nessa terra se ele não conseguir a autoridade dada por algum daqueles a qual Deus constituiu como autoridade aqui. Deus deu ao homem o direito e o domínio sobre a terra. Então o diabo só consegue agir nesse mundo físico quando alguém que foi criado à semelhança de Deus com poder e autoridade, dá essa autoridade a ele fazer. Se ele não encontrar espaço de coração, ele não age. Por isso que a Bíblia manda a gente vigiar e guarda o teu coração, porque se o diabo encontrar espaço ali, ele vai fazer alguma mazela, ou com a sua vida, ou com a do outro. E muitas das vezes ele usa uma vida para fazer maldade e depois destrói aquela vida, porque só usou ela como ferramenta do mal. E Deus não quer isso para nós. Deus tem a gente como ferramentas do bem. Então ele só consegue fazer no físico quando algum semelhante der autoridade. Mas estamos protegidos por Deus quando estamos debaixo da tua lei. E aí está o problema do mal, porque infelizmente ele sempre encontra muitas pessoas para usar. O diabo sempre acha brecha na vida de muitas pessoas que não levam a sério os mandamentos, que desobedecem algumas coisinhas, e em algumas coisinhas são um buraquinho que ele precisava para entrar. É o lugarzinho que ele precisava de acesso. Aí ele entra despistado naquele pecadinho, naquele errinho, naquele não tem problema, não tem nada a ver, depois eu faço, depois eu resolvo. E ali ele consegue encher o coração de maldade devagarzinho, porque uma maçã podre contamina todo o ambiente. Um podrinho, se não for tirado, ele cresce. Por isso que o câncer precisa ser tirado, porque senão ele toma o corpo inteiro. O pecado é assim. Não importa o tamanho dele, não importa qual foi o pecado. Um pecado cresce. Ele chama outros e ele cresce, ele toma o corpo, ele toma a alma e ele condena a morte. E muitos com morte sofrida, como vemos. Por isso precisamos fugir. Não importa qual seja, fuja, tire da sua vida todo e qualquer pecado. Mude, modifique, não aceite. Se abriu um filhote de onça, como é que é bonitinho? Uma coisa mais linda do mundo, parece um gatinho, dá vontade de você pegar para dentro de casa. Deixa para você ver, vai crescer. Nossa, que bonito! Primeira fome que der, ou primeira ira que der, mata quem criou. O pecado é assim. Parece bonitinho, parece legal, parece gostoso, parece que tem nada a ver. Daí a pouco ele cresce. E na hora que ele cresce, você não consegue mais dominá-lo. Você não tem mais domínio sobre si. Quando assusta, estava nas drogas, na prostituição, estava acabado. Porque deu brecha com uma coisinha boba, uma mentirinha. Só que através da mentirinha, o diabo conseguiu achar lugar. Então na cegueira muitos têm se tornado inimigos de Deus e têm se enchido da maldade. E terão o mesmo fim do diabo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Eles criam com a sua própria mão a destruição de si mesmos e a condenação ao inferno. Não que Deus queira, mas decisão própria. Ou vacilo, bobeira. E nós somos chamados a vigiar. Vigiar é não ter bobeira. Fique atento. Não brinque com o diabo, porque ele não brinca com ninguém. Ele machuca, ele mata, ele maltrata. Então quando escolhemos fazer o bem, escolhemos a Deus. E tomamos posse da sua palavra, das suas bênçãos. Nos tornamos anjos de Deus nessa terra, quando escolhemos a Deus. Agora, quando não obedecemos a palavra, não seguimos o que Deus ensinou, quando damos lugar ao diabo, nos tornamos os anjos caídos. Quantos anjos caídos temos aí fisicamente no nosso meio? Só atrapalhando as pessoas ao invés de ajudar. Então, infelizmente, o homem comeu do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal,
e ele acabou conhecendo o que era mal, e conheceu que o bem estava com ele todo o tempo, e o mal foi se distanciar. Ele conheceu que o mal foi desobedecer, o mal foi não levar a sério aquilo que Deus falou, o mal foi não se posicionar firme e falar, não, eu obedeço a Deus. E muitas das pessoas estão conhecendo o mal aí na vida delas. Nossa, se eu tivesse feito isso, nossa, se eu tivesse tomado cuidado, nossa, se eu tivesse priorizado isso, se eu não tivesse aceitado aquilo. E aí conhecem o mal que criaram com suas próprias escolhas. E Deus nos chama a tomar cuidado para que esse mal não encontre espaço em nossas vidas. Então, infelizmente, o homem conheceu isso, que se distanciar de Deus, sair da tua presença, sair da tua casa, é o fundo do poço de verdade. É o abismo da alma, se distanciar de Deus, porque só nele temos paz. E quando temos Ele, não importa o poço que você está, a sua alma está em paz e alegria de espírito, porque você sabe que não se finaliza aqui a sua vida, que não importa a morte física, a eterna você nunca terá, porque você tem vida de Deus. Então nele você descansa, paz em meio a tempestades, porque temos certeza, temos Deus em nós. Então não importam as coisas que acontecem à nossa volta. Agora quem não tem Deus pode estar numa mansão cheia do dinheiro, cheia da riqueza, que está no fundo do poço, destruído, depressão, doido para tirar a vida, cheio do dinheiro, tem tudo, tem poder, tem autoridade, mas não tem Deus, não tem nada. E nada dessa vida vale sem ter Deus. Nada tem valor. Então Deus deu ao homem o seu Espírito para que ele pudesse voltar a ter unidade com o homem todos os dias. Deus ia no jardim conversar com o homem, e Ele deu o Espírito para nós para que Ele pudesse todos os dias da viração, ou o dia inteiro, vir conversar conosco. Você tem o Espírito Santo, Deus quer te falar com você todos os dias, a todo momento. Mas precisamos priorizar estar perto dele. Quando estamos perto dele, o mal não encontra espaço nos nossos pensamentos, a maldade não encontra espaço nos nossos pensamentos. E se a maldade não encontra espaço nos meus pensamentos, nos meus olhos, eu tiro ele da maldade, se os meus ouvidos não dão espaço para as coisas ruins, mazelas dessa vida, as ganâncias, prazeres dessa vida, elas não descem para o meu coração. E se não descem para o meu coração, elas não são praticadas pela minha vida, pelas minhas mãos, pelos meus pés, porque eles praticam aquilo que o meu coração está cheio. Então se encha da palavra de Deus, para que as suas obras sejam de Deus, para que o mal nunca, como um câncer, tome o teu coração, para que a maldade, o rancor, muitas pessoas não conseguem perdoar, e o mal da falta de perdão cresce lá dentro e cria outros pecados, outras doenças, porque não se libertaram, não fecharam a porta, não mudaram, e aí o diabo conseguiu a brecha para matar, roubar, destruir. Então Deus quer tirar essa maldade dentro de nós, a ganância. O diabo quer alimentar, porque ele entra a partir disso, ele entra através da ganância, da arrogância, da vaidade, do orgulho, e ali ele rouba tudo de Deus, inclusive a imagem e semelhança que Deus nos deu, fazendo do homem um homem iracundo, ambicioso, ganancioso, avarento, praticante do mal. Porque essas obras são ruins, todas elas, a atitude delas é ruim. Então, o mal, essas obras, essas ações são ruins. Então, o mal, ele não existe por si só. Não, isso é o mal. Não. O mal, ele é criado. O mal, ele é gerado. O mal, ele é feito. Ou com uma atitude contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao que Deus disse que é bom e que deve ser feito. Se você não segue e não faz, se você faz o contrário, é mal. Então, o posicionamento errado e contrário é mal, tudo que Deus criou. Então, esse ato que alguém faz é ruim, essa atitude contrária é ruim. E a falta de atitude também já é um mal. Por isso que a omissão é crime. Por isso que Deus falou, aquele que sabe que deve fazer e não faz, que fica parado, quietinho, a omissão de fazer, de agir, é mal. Já está errado. Então se posicione diante de Deus, porque a falta de posição já é mal. Então o mal ele é feito a partir de quando alguém deixa de fazer o bem, ou a partir de quando alguém escolhe fazer o contrário. Ali ele existe o mal, ali está o mal, na desobediência, no erro, no fazer o errado. Então ele não, por si só ele não existe, por si só ele não sustenta.
O mal só sustenta porque ele encontra pessoas que praticam, pessoas que continuam fazendo ele, que continuam fazendo, dando sequência à maldade. Se a pessoa só recebeu o mal na vida dela, e o mal chegou e alcançou a vida dela e destruiu a vida dela, mas ela se posiciona: eu não quero o mal, eu vou fazer o bem. O mal não tem espaço na vida dela e só gera bem. Mal fizeram até ela, mas como ela não faz, acabou o seu mal. Não existe mais o mal, porque ela não deu sequência. Então o mal não pode existir em nós, porque muitas das vezes ele acaba através de nós. Quando você faz o bem, você alcança cura, transforma. Quando você ora para a impactação de alguém, ela pode ser transformada, e o mal que estava agindo nela, o mal que estava sendo gerado na vida dela, pode acabar e tornar o fim. Então a Bíblia nos chama a fazer isso, a nos posicionar, porque aquele que para de fazer o que Deus mandou, começa a fazer o que é mal. Então, um ser criado, e a Bíblia até nos fala, esse horário é o nosso inimigo, e a Bíblia até nos fala que um ser criado que experimentou a palavra de Deus, ele não pode se rebaixar. Você conheceu o que é bom, o que é de Deus, você não pode se perder, você não pode se distanciar, porque pode ser que não tenha outra oportunidade de ser restaurado, de ser curado. Então, o homem criado por Deus para fazer o bem, ajudar as pessoas a praticar, a cuidar do planeta, esse homem precisa tomar cuidado para que não prejudique com as suas atitudes. A Bíblia fala, né? 2 pesos, 2 medidas. Eu tenho que ser justo mesmo, eu tenho que ser reto mesmo, eu tenho que fazer bem ao bem o mesmo que isso me custe algo. Então o homem foi criado por Deus para as boas obras, não para destruir vidas. Isso ele faz quando ele deixa o diabo morar nele, quando ele deixa o coração vazio, se distancia de Deus. Aí o diabo acha a casa vazia, olha o lugar próprio para poder plantar sentimentos errados e acaba fazendo. Então nós precisamos nos aproximar de Deus, nos tornar íntimos de Deus, e resistir ao diabo para que ele não encontre espaço. Não aceitar as propostas, as ofertas que o diabo faz. Porque muitos estão infelizmente lá, deixando o diabo dominar, porque o diabo fez um monte de propostas: se prostrados me adorares, eu te darei isso, você vai poder fazer isso, poder fazer aquilo. E acaba aceitando a adoração do diabo. Nós não. Muitas pessoas aceitam as propostas porque Cristo não prometeu facilidade para ninguém. É cruz. Então as pessoas veem a cruz e querem correr dela. Toma a tua cruz e me segue. Não olhe para trás. Não olhe para os doces do diabo, porque é uma maçã envenenada. Prefira comer o pão asmo, sem fermento. Prefira comer pão e água com Deus do que a maçã do diabo, porque a maçã do diabo é envenenada. Então fofocas, mentiras, brincadeiras maldosas não podem encontrar espaço na nossa vida. Mas infelizmente muitas pessoas estão assim, vendendo a casa, vendendo a alma para o diabo, em troca de prazeres dessa vida, prazeres temporários, como se fosse um usuário de droga, vendendo tudo a casa do pai para poder usar um prazer temporário. Tem pessoas fazendo isso, vendendo coisas espirituais, tesouros espirituais, dons e talentos de Deus, por causa de prazeres passageiros que estão só destruindo a sua alma, destruindo o seu corpo. Mas por quê? Por quê? Porque experimentou. Não experimente. Se o diabo te oferecer, não experimente. Tudo que é errado, tudo que a palavra condena, não experimente, não prove. Porque muitas pessoas, só um traguinho, dá um tapinha, ficou viciado. Só um golinho, tomou um golinho, ficou viciado, ficou preso. Só um traguinho, caiu na pedra, na droga, um abismo, um demônio, chamou outro demônio e prendeu a pessoa, porque ela experimentou o erro. Quem experimentou o erro uma vez, pode correr o risco de não sair mais dele. Então nós temos que fugir de toda a aparência do mal. Parece mal? Sai fora. Não experimenta. Mas não, eu sou nada, eu não sou pó. Quem se acha alguma coisa é que cai. Aquele que acha que é o nadador, que é o que morre afogado. É o que fica preso entre a maré, que fica preso entre as pedras, porque acha que é o nadador. Nós precisamos reconhecer que sem Deus nós somos nada. Não é nadador, é nada. Que precisamos dele para tudo. Aquele que não vigia, que cai nas mazelas do diabo. Então não experimente, não é de Deus, tira da sua vida. Porque
né? Cristo não vai morrer outra vez para salvar ninguém. O Hebreus 6,4 vai lá falar que é impossível aquele que caiu depois de ser iluminado voltar. Muitas pessoas brincam com Deus, daí a pouco estão na mazela e não conseguem mais se arrepender, não conseguem mais voltar e ficam presos. Infelizmente tem muita gente trocando assim, coisas eternas por bijuterias. Então nós não podemos cair nessa lábia do trapaceiro, né? Não negocie a sua salvação, não negocie princípios, não negocie valores, porque se eles estão escritos é porque nós precisamos deles. E uma pedra que você tira de uma... Já viu aquela pilha de cartas que você constrói? Dependendo da pedra, da carta que você tira, cai toda a pia. Dependendo do pecadinho, pode cair tudo que você construiu. O cara não vacila, ele destrói uma família inteira. Mulher, filho, casa, carro, tudo vai por água abaixo. Por causa de um prazerzinho, por causa de uma besteirinha, por causa de uma bobeira. Então uma coisinha pode destruir uma vida inteira. Tem gente que perde a vida por causa de R$2. Não é porque R$2, é porque ele entrou no lugar errado, mexeu com coisa errada. É porque ele deixou começar pequeno e acabou perdendo. Então nós temos que vigiar, nos arrepender, né? Colocar Deus como nosso Senhor. Ele serviu a gente, ele serviu o homem, mas ele não é servo, ele é Senhor. Foi só mostrando o caminho que nós temos que seguir. Então não troque o presente que Deus comprou, que o Pai comprou por você por preço tão caro. Não troque esse presente por alucinógenos dessa vida, por coisas passageiras. Então não deixe o diabo rasgar a carta de alforria, de libertação que Deus te deu e te vai voltar a fazer escravo. Muitas pessoas estão fazendo acordo com o diabo para crescer. Não, nós precisamos resistir ao mal. E nós temos essa força dentro de nós, que é o Espírito Santo, para mudar qualquer desejo, para mudar qualquer sonho, para mudar qualquer pensamento, para mudar qualquer atitude, para mudar qualquer postura. Eu não consegue porque você não posicionou em Deus. Porque quando você posiciona em Deus, Deus te dá força, Deus te capacita. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o poder que está em nós para nos aperfeiçoar ele é maior, mas depende da posição nossa, da escolha nossa, da atitude nossa. Então muita proposta simples do diabo, o diabo vai lá, não é só uma cervejinha, não é só um golinho, um whiskyzinho, uma pinguinha de almoço, um golinho de vinho, não tem problema não. E ali ele consegue prender a pessoa, viciar. É só uma festinha, vai ter gente boa lá, é só uma dança é bom pro corpo, dançar é bom pro corpo, até emagrece. Aquela pessoa é gente boa, a casa com ele você vai ganhar para Jesus. Então caiu na lábia do diabo até hoje. Seu patrão não te valoriza, então não precisa chegar no horário, ter que chegar mesmo. E está roubando, está prejudicando. Você não foi contratado para isso. Então quando você faz, você está dando legalidade. Aí depois, Deus, faça justiça porque ele me despediu de forma errada. Você gerou esse mal. Você morcegou, você roubou do seu patrão, você prejudicou ele. E agora está caçando justiça. Isso já é a justiça. Só que a justiça de Deus com o seu patrão. E quem pisou na bola foi. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então, muitas pessoas estão vendendo a sua liberdade, se escravizando de novo, né? E através disso, como eu disse, um abismo chama outro, um pecado chama outro, um demônio chama outro. E quando eles conseguem acesso à casa, quando isso cresce dentro da pessoa, então até hoje o diabo continua usando a mesma tática que usou com Eva no jardim. Não foi bem assim que Deus disse, não precisa ser assim não. Isso é radicalismo, religiosidade. Não negocie princípios. Cuidado com as mentiras do diabo, porque elas podem roubar a sua santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então o diabo diz, não preocupa com a sua roupa, não preocupa com a boné da igreja. Tem coisa que realmente não tem tanto problema, mas tem coisa que te tira o temor, que te tira o respeito a Deus. E começa tirando um tiquinho do respeito, daqui a pouco você está respondendo o Pai. Falando, faça o que eu quero da minha vida sexual, bobagem. Deus não vai me condenar por isso não. Como é que Deus não vai condenar? A Bíblia mostra que Ele vai condenar. Quem ouve isso está dando. Deus é juiz justo e fogo consumidor.
Para que isso, se não for para condenar aqueles que desobedecem, aqueles que não seguem, não estão procurando facilidade na vida? A pessoa tem que pensar: você quer ouro? Você quer prata? Então se esforça para ir para o céu, porque lá até as ruas são de ouro. Você quer riqueza? Se esforça para ir para o céu, porque não tem riqueza maior do que lá, e lá é eterno. As coisas que a Bíblia fala de lá é maravilhoso. Quer facilidade? Esforça para ir para o céu, porque lá você vai plantar, vai colher o fruto do seu trabalho, vai nascer, você vai se alegrar, feliz será. Não tem dor, não tem pranto, não tem sofrimento. Sofrimento aqui na terra, processo para poder chegar lá. Então nós temos que tomar cuidado. Se a gente não quer pecar, a gente não quer errar, a gente não quer cair, nós precisamos fazer como José. Fuja da aparência do mal. Se afaste, corra se preciso. Deixa até as roupas para trás se for preciso. José fez isso. Deixou até as roupas, não queria saber se ele estava nu. Ele queria correr daquilo que podia matar a alma dele. Ele não preocupou com a vida física. Muita gente preocupando com a vida física, morrendo espiritualmente. Então nós precisamos preocupar com a vida espiritual, com a vida com Deus primeiro. Quer viver uma vida boa? Fique na casa do Pai, que nunca precisará comer bolachas com os porcos, mas comereis o melhor desta terra. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque aquele que for fiel até o fim, dá-lhe a coroa de vida eterna. Se queremos coroa de vida eterna, se queremos participar da bodas, precisamos fazer melhor as nossas escolhas. Escolha entregar o teu caminho a Deus. Escolha entregar a tua alma, os teus sonhos na mão de Deus. Consagre ao Senhor tudo que você tem, tudo que você vai fazer, e próximo será. Amém? Será abençoado. Essa é a palavra de Deus no nosso coração nesta noite. Vigie, cuidado. Não deixe o mal entrar, não deixe o mal crescer. Não faça o mal, não pague mal com o mal. No que depender de vós, ele faz com todos. Se ele é criado, se ele é gerado, que seja pelos outros, e que ele morra ao chegar perto de nós, porque somos filhos da luz, somos filhos do bem, filhos do amor. E é esse que cresce em nós, através de nós, para a glória de Deus. Amém? Coloque sobre os seus pés. Bendito seja o Senhor poderoso, nosso Deus. Aleluia. Pai amado e querido, graças te damos nessa noite pela tua palavra que veio mais uma vez penetrando o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, e mostrando para nós a necessidade de cuidarmos das nossas ações para que sejam vistas como obras de salvação, para tomarmos cuidado com a nossa casa, para não deixarmos as portas nem as janelas da nossa alma aberta, para que através dos nossos olhos, ouvidos, mãos, venham entrar nenhuma maldade, para que a maldade não encontre espaço, que pequena venha crescer e poluir ou contaminar o nosso coração, mas que a tua bondade e justiça venha como fogo consumidor do teu Espírito de dentro de nós a queimar e purificar a nossa vida, queimar todo mal, queimar tudo que não te agrada, purificando como ouro é purificado pelo fogo, purificando o nosso coração diante de ti, que em nós só encontre espaço o teu Espírito, que em nós só encontre espaço o bem, a bondade, o amor e a tua semelhança, que as nossas características sejam assim, que venhamos tomar cuidado onde pisamos, com o que fazemos, as alianças que criamos, os negócios que acordamos, para que a nossa postura não venha gerar maldição, mas venha gerar bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que todos à nossa volta venham crescer através do testemunho da nossa vida. Pai, que em nome de Jesus Cristo as nossas escolhas sejam sempre colocar o Senhor como prioridade em tudo que fazemos. Que a nossa intimidade contigo, com o teu Espírito, venha crescer. Que a força do Senhor venha brotar de dentro de nós, através do tempo de oração, de meditação na tua palavra. Que o teu Espírito venha produzir em nós, ó Deus, uma gama de conhecimento do Senhor, um poder inabalável e indestrutível, que venha jorrar de dentro de nós para alcançar vidas apáticas, vidas contritas, vidas destruídas, e venham vivificar essas pessoas. Que o teu Espírito, ó Deus, venha nos encher da tua glória, da tua presença, para que não haja espaço em nós, para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos achismos, para os nossos desejos materiais,
mas que venhamos sempre desejar estar perto de Ti e ser cheio da Tua presença, da Tua glória, porque ela traz uma paz, um amor, uma gratidão, ela traz um sentimento inexplicável dentro de nós, e que isso cresça para a Tua glória, porque crescendo, ó Pai, nós crescemos juntos e o Senhor é visto em nós. Então, Senhor, oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Então, com essa palavra, vamos para a nossa casa, buscando entregar a Deus o nosso melhor e ser melhor a cada dia, buscando fechar as brechas e crescer no Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações, presença, autoridades, a divina do Espírito Santo que em nós habita, cresça em nós e seja vista pelos homens hoje